que de fato interessa no momento em que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador? Qual é o nosso alvo a partir desse momento que nós precisamos buscar com sinceridade? Meu nome é Alan Nunes Silva e este é o canal Deixa que eu te falo. Neste vídeo eu quero apresentar 3 coisas que são boas, mas que quando nós colocamos a nossa ansiedade sobre essas coisas, perdemos o foco do nosso verdadeiro objetivo. É isso que eu gostaria de apresentar para você. Mas antes de eu prosseguir com esse vídeo, eu quero que você já deixe seu like aí, certo? Ou até que se inscreva em nosso canal. Se você gostar do nosso canal, você continua inscrito. Se você não gostar, você pode se desinscrever sem problema nenhum. E com relação a esse vídeo, você dá o seu like. E no final do vídeo, se você não gostar, você tira e dá o dislike. Não tem problema nenhum, certo? E você vai estar interagindo conosco e nos ajudando nessa grande missão. Eu gostaria de apresentar esses 3 itens que são bons, mas com relação à nossa salvação como cristão, se a gente criar ansiedade por essas coisas, nós vamos perder o foco da nossa salvação. Então a primeira coisa que eu quero te apresentar é a primeira palavra, a palavra status. Status é uma coisa boa, status está ligado a prestígio social, prestígio no meio das pessoas, ou por que não dizer, no meio daquelas pessoas que professam a mesma fé que nós. Hoje usufruir status é uma coisa muito interessante, mas muitos têm colocado o seu coração, têm colocado a sua mente de forma ansiosa quando se fala de poder, de posição, coisas relacionadas a status dentro da comunidade daqueles que realmente professam a mesma fé. Porque o status, ele tira o nosso foco. Porque status, na verdade, é algo passageiro. É algo que os discípulos, quando disputavam entre si quem era o melhor ou quem era o maior, Jesus Cristo, ele não corroborou com essa ideia, ele refutou, ele criou objeção. Ele disse que o maior servirá ao menor. Jesus Cristo, ele não dá ênfase a essa questão dessa busca pelo primado, por ter status, Embora status seja algo bom relacionado à nossa autoestima, é algo muitas das vezes, se a gente usufruir de forma controlada e de forma equilibrada, isso pode ser bom para a nossa autoestima e pode se tornar saudável. Mas quando confrontamos com a salvação, se nós buscamos o status de forma ansiosa, essa busca pode entrar em detrimento com a nossa perseverança na fé e passarmos a menosprezar a salvação por conta de queremos adquirir status. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, aqui eu gostaria de deixar bem nítido aqui, porque essa segunda coisa aqui, pessoal, é bastante interessante, Parece uma coisa muito justa, uma coisa muito louvável, de fato mas muitos caem nessa armadilha, O segundo item que eu quero apresentar aqui, que é algo bom, mas que se a gente não se policiar, a gente vai perder o foco principal, que é servir a Deus e esperar a volta de Jesus. Então, qual é o segundo item? O segundo item aqui é o seguinte: busca por reconhecimento. Busca por reconhecimento. Às vezes alguém tem uma história, tem um lastro histórico de serviços prestados na igreja, de coisas que ele vem fazendo, de coisas boas, de um comportamento que tem agregado, de um bom relacionamento e tantas outras coisas. E às vezes esse senso de autojustiça, o indivíduo,
ele busca ter o reconhecimento dessas virtudes que ele possui e a qualquer custo ele luta em busca de realmente ser reconhecido e quem sabe reconhecido publicamente pelo seu perfil, pelo seu currículo, pela sua história. Então, quando entra esse tipo de processo de ansiedade por essas coisas, isso acaba se tornando algo prejudicial à clareza do objetivo pelo qual nós fomos salvos. Nós não fomos salvos para angariar a glória dos homens. Nós somos salvos para esperarmos na bendita esperança em Cristo Jesus e nos vermos livres deste mundo de trevas e de horror e estarmos para sempre nos alegrando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então essa é a segunda questão que a gente precisa ter bastante cuidado, essa busca por reconhecimento. Alguns fazem até um marketing pessoal, um negócio assim para ser visto, né? Mas isso de certa forma, bastante melindroso. E a terceira questão aqui, o terceiro item, esse aqui é mais, digamos assim, digno de nota, talvez até do que os outros, né? Dos dois. Esse terceiro aqui agora é um item bastante atrativo, na verdade, né? Então eu quero apresentar aqui um item que, pasmem, muitas pessoas têm buscado. E hoje até percebemos uma deficiência, porque há uma certa inversão de valores, uma certa relativização. Mas eu vou apresentar logo, para não se avolumar muita curiosidade. Na verdade, o terceiro item se chama busca por títulos. Busca por títulos. O título é bom, o título de diácono, né? O título no caso da minha igreja, de presbítero, no caso evangelista, pastor, é um título, né? É algo interessante, algo que nos alegra, quando é alcançado, é considerado como se fosse uma grande vitória, e na verdade é algo bom, né? Quando há um equilíbrio, como eu já falei, quando há, na verdade, uma maturidade e um temor a Deus, na verdade essas coisas são bênçãos de Deus na vida, entretanto, daqueles que são chamados, porque ninguém pode tomar para si uma honra pela qual ele não foi chamado para ser. Então, na verdade, a busca por títulos, às vezes, ela obscurece, serve como uma cortina de fumaça diante daquela visão que a gente precisava ter ou precisa ter para a maior promessa, que é uma promessa condicional, mas que é uma promessa muito grande, que não há maior promessa do que essa, e que a gente precisa de paciência e também fazer a vontade de Deus para alcançar essa promessa da salvação. E possa ser que na busca de títulos a gente passe a se desequilibrar e a se embaraçar com as coisas desta vida, né? O melhor mesmo é estar na posição, no centro da vontade de Deus, porque existe tempo para todas as coisas, né? Quando Deus chama alguém, existe um tempo para aquilo se cumprir. Ademais disso, eu até separaria o que é titulação do que é chamado, né? A titulação, na verdade, é uma consequência do chamado. Embora alguém sendo chamado, possa ser que ele não seja reconhecido e nem titulado, porque chamado depende única e exclusivamente de Deus. Reconhecimento e titulação entra no trâmite aí o lado humano, o lado da liderança, né? E quando existe o lado humano, existe possibilidade de falhas, né? Tanto em reconhecer quem não é chamado, como em não reconhecer aquele que é chamado. Mas isso é um assunto para outro vídeo. O que eu quero focalizar aqui é que às vezes essa busca por titulação, ela acaba, na verdade, gerando dificuldades com o exercício da salvação, com a busca pela salvação. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino dos céus
e a sua justiça. Na verdade, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Então, na verdade, muitos perderão a sua salvação por conta de ficar buscando reconhecimento, buscando status, buscando consagração, e às vezes negociando, bajulando. Isso é muito perigoso, muito delicado, muito melindroso. São coisas excelentes, coisas boas. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra, deseja, existem os requisitos para isso, existe todo um trâmite, todo um processo, mas na verdade o mais importante de tudo não é o título, não é o status, não é o reconhecimento ou qualquer outra coisa. O mais importante de tudo é nós termos a salvação da nossa alma. Que Deus abençoe a sua vida.